vamos falar de empoderar. Empoderar é dar poder. Para os psicólogos é uma área que muito nós gostamos, não é? Porque não há maior satisfação para a nossa profissão do que uma pessoa entrar no antes sendo o que ela é e sair no depois da nossa intervenção, sendo ela outra pessoa. Sendo outra pessoa a que ela queria ser quando entrou lá a primeira vez. Não é? Esse empoderamento é uma recompensa, não é? Para nós. Porque é sinal de que o nosso trabalho surtiu efeito na pessoa. Não é? Por isso, o empoderamento é algo que é uma ferramenta, é uma ajuda que nós damos a alguém que no momento pode não ter poder, ou no momento pode ter o poder e não o saber usar, ou no momento ter o poder e não saber que tem esse poder. Não é? Porque isto tem muito a ver com a autoestima da pessoa. E, se andarmos para trás, desde o seu nascimento, com o contexto. Não é? Porque a pessoa, quando nasce, à criança é dado todas as possibilidades para ela ganhar poder, independentemente do contexto sociocultural e financeiro. Não é? Qualquer bebé, desde que sai da barriga, tudo o que faz, todos os segundos, é ganhar poder. Poder de respirar, poder de comer, poder de andar, poder de aprender, poder... Não é? Estamos sempre a ganhar. O ser humano tem um bocado essa característica, que é nós conseguimos estar a ganhar poder e a determinado momento pararmos de ganhar esse poder, não é? E passarmos a dar poder. Não é? São decisões de contextos de vida, aí as condições socioculturais e económicas têm grande influência, decisões que muitas vezes tomamos e que mais tarde nos arrependemos. Por isso, o empoderar é encontrar alguém que precisa de ajuda. Não é? Porque geralmente o empoderamento vem de fora. O autoempoderamento só existe em situações em que a pessoa é muito resiliente, tem muita força de vontade, mas são casos excepcionais, não é? Dar poder a uma pessoa tem a possibilidade de nós primeiro descobrirmos o poder que ela tem, não é? Porque todos nós temos poder. Podemos não saber que o temos, ou podemos nunca ter usado esse poder, não é? Nunca ter ouvido a oportunidade para. Uma coisa, as pessoas a quem nós damos poder sabem, é que perderam poder. Por isso, na psicologia, o que nós precisamos aqui para empoderar primeiro é andar para trás e ver onde é que a pessoa perdeu o poder. Qual foi aquele momento em que, sendo nós crianças, adolescentes, adultos, estamos sempre numa tentativa biológica, porque temos essa pulsão de ganhar poder, quando é que a pessoa abdicou de ter poder. Não é? E para quê? Para quem? Não é? Estes conhecimentos são importantes para nós darmos poder à pessoa. Não é? Uma coisa é certa, o dar poder tem a possibilidade de nós estamos a empoderar aquela pessoa e ela sabendo que tem o poder, ela depois empodera outras. Por isso tem o efeito de contágio, é a vantagem do empoderamento. Não é? Associa-se muito aqui o empoderamento ao género feminino, o que tem alguma lógica pela via cultural, visto que durante muito tempo a mulher era dominada pelo homem, não é? Por isso, daí ter que se dar poder à mulher. Hoje em dia temos aqui vários cenários. Não é? Temos mulheres que não têm poder porque continuam culturalmente a ser dominadas. Temos as mulheres que se emanciparam e têm poder, por isso recolhem e usam poder. E temos as mulheres que se emanciparam também, por isso sabem o que é o poder, mas não o utilizam. Por diversas circunstâncias, não é? É isto tudo que nós temos que saber para empoderar. O poder é dado a uma pessoa, tem que haver um início, não é? E geralmente passa por um pedido de ajuda.
O pedido de ajuda a pessoa pode fazer conforme os contextos. Não é? Se for vítima, às autoridades, é necessário esse passo para mudar o contexto. À família, né? Quando a pessoa precisa e não tem, a família é a rede de apoio, o suporte mais perto que tem, se o tiver, e a ajuda especializada. Pessoas que, por exemplo, não consigam ir às autoridades, por diversas razões, que não tenham família e que precisem de ajuda. Neste caso, existe a ajuda especializada, que está disponível em várias organizações, e muitas vezes até de forma gratuita. Não é? O problema é dar o passo, é ter o poder para dar esse passo. Há pessoas que não têm esse poder, não é? Porque nós temos a sorte de ter a nossa vida organizada, temos uma rede de suporte familiar, termos amigos, termos emprego, sermos bonitos, sermos elegantes, sermos inteligentes. As pessoas que têm estas sortes não compreendem muito bem o empoderamento da outra pessoa, porque acham que se elas têm, as outras pessoas também podem ter. O que não é verdade, não é? Há crianças que nascem em meios e contextos socioeconómicos muito maus, não é? Ficam logo sem o poder do conhecimento, não é? Da aprendizagem. Apesar de ser obrigatória em Portugal a escolaridade, não é? Se a pessoa está na escola, mas não está a aprender, porque volta para casa e o contexto é de pessoas que não aprenderam, porque a cultura é quase dada por geneticamente, não é? Os pais que aprendem ensinam os filhos a aprender, os pais que não aprenderam, muitas vezes por insegurança e por medos, porque não querem que os filhos saibam mais, também lhes cortam um bocado essas oportunidades. Por isso aqui a cultura é logo um fator de a pessoa ficar sem poder. Um poder, não é? Aqui na parte cultural nós depois vemos muitas situações que são realmente dramáticas, não é? Começa, por exemplo, o engravidamento das adolescentes, não é? Que muitas vezes tem um bocado a ver com esta falta de cultura. Depois as inseguranças que têm de não saberem ser mães, não é? Que tem um bocado a ver também de não terem o apoio para o parto, não têm escolaridade, por isso geralmente os empregos que têm são sempre empregos mal pagos e muito dependentes de poderes externos, não é? Geralmente patrões que abusam. Estes contextos são muito complicados, porque depois a pessoa passa daqui da criança, adolescente e adultos e só conhece isto, não é? Chega a um ponto em que, só por comparação, é que consegue ver que não tem poder, mas não consegue ter poder, não é? Porque não tem as condições para o ser. Não é? Por isso, nós temos o poder de mudar. Agora, esse poder tem um bocado a ver com as nossas necessidades, os nossos contextos e até as oportunidades. Não é? Uma vítima, por exemplo, tem muita dificuldade em pedir ajuda, não é? Porque o agressor fez o empoderamento ao contrário, retirou o poder, não é? Isolou-a, recortou-lhe os laços familiares e de amizades, vai diminuindo a autoestima da vítima, nos abusos emparelha aqui o abuso com o amor, quer dizer que para muitas das vítimas a pessoa ser agressiva e bater e controlar é uma forma de amor, por isso tudo isto vai diminuindo a pessoa, não é? Aqui estamos a falar de um agressor, mas isto aqui há situações que se passam, por exemplo, dentro das famílias, quando, por exemplo, a educação é muito autoritária, não é? Quando a educação é muito autoritária, não se dá o poder aos filhos, não é? Controla-se, vigia-se. Há aqui muitas maneiras da pessoa perder o poder. O importante na ajuda especializada, nos psicólogos, por exemplo, em consultório, é nós sabermos o ponto em que houve o fim de ganhar poder. Né? Aí é que é importante. Por isso, o empoderamento, a desconstrução da palavra é dar poder, dar oportunidade, dar força, aqui força no sentido de esperança, algo que pode mudar, não é? Ou dar assertividade. Porque muitas vezes as pessoas acham que nós só podemos empoderar pessoas que não têm poder, o que não é verdade, não é? Pessoas com muito poder
muitas vezes pedem ajuda especializada no sentido de serem mais assertivos, saberem usar esse poder. Atletas de autocompetição, por exemplo, grandes empresários que têm muitos negócios e muitos funcionários, não é? Quando a dimensão é enorme, a pessoa tem muito poder e muitas vezes não o sabe utilizar. As tais lacunas que tem e aí procuram ajuda, certo? Aqui o poder, nós podemos ganhar ou perder poder cultural, de aprendizagem. Não é? Nós podemos aprender ou não aprender. Quando não aprendemos, estamos a retirar-nos um poder. Estamos a tirar o poder ao eu. Não é? Ficamos com baixa autoestima. Por isso, baixa autoestima, mais permeáveis, mais influenciáveis por os outros. Não é? Estamos a dar poder ao emocional. Não é? Dar ou retirar, não é? Porque muitas vezes quando nós emocionalmente retiramos poder à pessoa, a pessoa fica com as emoções mais básicas que existem, que são quase as instintivas, não é? Tristeza, o medo, e não sabe gerir as suas emoções, não é? Por isso, como não sabe gerir as suas emoções, não tem poder. O poder físico, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, não dormindo, porque nestes contextos muitas vezes é muito complicado haver um sono, uma higiene do sono, quer dizer, um sono regular, com um número de horas suficientes, sono profundo. Por isso, a pessoa não tendo sono não descansa, se não tem descansa tem dores musculares, se tem dores musculares fica negativa, se fica negativa. Isto é um círculo vicioso, por isso é que a parte física também é muito importante. Geralmente as pessoas que não têm poder também não estão muito atentas à sua saúde, não é? Muitas vezes são problemas de saúde que as levam a pedir ajuda, porque é a oportunidade que têm de saírem do isolamento e irem a um hospital onde um enfermeiro ou uma médica ou alguém olha para aquela pessoa e diz alguma coisa se está a passar errado. E encaminham, se a pessoa quiser. Porque muitas vezes o grande problema das pessoas que não têm poder é que quando alguém lhes quer dar poder, a situação é tão esmagadora no sentido positivo, não é? Porque aquela pessoa, para não ter poder, as pessoas não foram boas com ela, não é? Por isso, quando aparece alguém que lhe quer dar uma oportunidade, a pessoa fecha-se. Defesa, medo, não é? Por isso é preciso abrirmos a pessoa pela confiança, dar-lhes, muitas vezes, o empoderar começa não pela pessoa em si, mas nós damos exemplos do que se passam com as outras pessoas, não é? Mostrar às mães adolescentes que existem adolescentes que não são mães, a mostrarem a adolescentes que existem gravidezes acompanhadas e que por isso têm menos problemáticas, a mostrar às adolescentes que tirar o secundário e entrar para a universidade que é possível porque existem apoios e que lhes possibilita outro tipo de vida, por isso, sempre por comparação. Porque muitas vezes, quando nós estamos a trabalhar só na pessoa, tudo o que nós estamos a dizer, a pessoa não está a perceber, porque ela não tem essa oportunidade, ela já se convenceu disso. Não é? Depois temos o poder sexual, não é? Os saberes, não é? A pessoa tem que saber na sua sexualidade, incluído o sexo, o que pode fazer ou o que pode permitir. Por exemplo, aqui no caso das adolescentes, não é? Elas não sabiam, porque houve aqui um abuso de alguém que as engravidou, não é? Numa idade que supostamente não deveriam engravidar. Por isso, dá-lhes também este poder. Tudo isto passa por informação. Elas aprenderem algo que no seu decurso normal foi anormal não terem aprendido, ou não terem alguém que lhes tenha ensinado. E depois, o poder da reaprendizagem. Porque estas pessoas muitas vezes não precisam de aprender, elas precisam de reaprender, porque o que aprenderam foi errado. Muitas vezes as vítimas aprenderam coisas erradas, que agora, para mudarem, elas têm que esquecer aquilo e reaprender. Por isso o empoderamento também passa pela reaprendizagem. O isolamento é algo que tira poder às pessoas, não é? Basta pensar que, por exemplo, um agressor sobre a vítima, a primeira coisa que lhes faz é começa a isolá-la da família e dos amigos. Muitas vezes, quando eu falo de agressoras, as pessoas pensam que estamos a falar só de pessoas más, que batem, violam, agridem. Não. Agressores são pessoas que usam o seu poder,
muitas vezes são pessoas bem falantes, meigas, com muito poder económico e que tratam as pessoas com quem se relacionam como vítimas, aqui vítimas no sentido que aquela vítima quer melhorar a vida, quer viver os sonhos. Então, na prática, este agressor acaba por prender esta pessoa nesta teia de necessidades e depois é muito difícil dela sair desta teia, não é? Muitas vezes em consultórios eu acompanho, eu e outros psicólogos, não é? Pessoas de estratos económicos muito elevados, não é? E a pessoa às vezes pergunta como é que uma pessoa, geralmente a mulher, que é vítima eu costumo dizer, de agressor de colarinho branco, não é? Como é que aquelas mulheres não conseguem sair daquele contexto agressor? Porque aquelas mulheres, para saírem daquele contexto agressor, vão perder muitas coisas, não é? Por isso, estar a falar com alguém que vai perder a vivenda com piscina, que vai perder o Mercedes, as viagens às Caribas, as roupas de marca, as amizades, porque o problema destas pessoas é perderem a imagem, criaram uma imagem que agora permitem ser abusadas para não perder essa imagem. Por isso, quando falamos de agressores ou agressoras, não estamos a falar só a nível de pobreza, de ignorância, não. Há um vasto nível de agressão. Por isso, a agressão existe quando alguém permite. Porque estas pessoas, socioeconómicas, muitas vezes pessoas com cursos, claro que sabem que existe polícias, psicólogos, linhas de apoio, só que a imagem que criaram e que não querem perder não lhes permite ter esse tipo de apoios. Por isso, muitas vezes, os psicólogos são a linha para a mudança, depois de já terem passado pelos psiquiatras, porque estas pessoas, para aguentar isto tudo, geralmente drogam-se, não é? Tomam os medicamentos para andarem aqui a sobreviver neste meio, né? Que é um meio agressor. Por isso, geralmente recorrem à farmacologia, aos medicamentos, ou à bebida, ou às drogas, não é? Por isso, quando se fala aqui de agressão, não dei por garantido que é um agressor só que bate e que viola e que é mau e sujo e pobre. Não, isto há muito tipo de agressão. E este empoderamento nós podemos dar a pessoas que têm cursos, a pessoas que têm inveja a filhos, é conforme a necessidade das pessoas e o momento da vida delas, não é? O isolamento retira poder às pessoas, aumenta as suas fragilidades, porque quanto mais isolada a pessoa está, menos dificuldades tem em contatar o mundo exterior. Muitas vezes, contatar o mundo exterior, elas estão no meio de pessoas. O problema é, o pensamento que elas têm é, se derem um passo, podem perder alguma coisa que têm, não é? E elas muitas vezes não têm. Por exemplo, as mulheres, os agressores, independentemente da idade e da classe socioeconómica, os agressores usam muito os filhos, né? Por isso estas mulheres são mães e o primeiro passo para o agressor é logo ameaçá-las que lhes tira os filhos. E como a vítima vê o agressor como alguém que tem mais poder, acredita, né? Que naquele duo, né? Um fraco e um forte, quem fica com os filhos são os fortes. Então aceitam, permitem. E é aqui que os agressores vão trabalhando as pessoas, não é? De maneira a estas pessoas ficarem o mínimo de pessoas possíveis, não é? E dominarem. Não é? É assim que acontece. Por isso, destrói, aumenta as fragilidades e destrói a segurança. Estas pessoas ficam com uma baixa autoestima e às vezes uma pessoa olha e entre uma pessoa que, por exemplo, não tem cultura, não tem formação, não tem dinheiro, versus outra vítima que tem curso, que tem dinheiro e que olha-se para ela e não se vê que é uma vítima, não é? Uma pessoa olha para umas e para outras, não é? E vemos as semelhanças que ambas têm, não é? São duas pessoas que tiveram vidas diferentes, oportunidades diferentes e que ambas têm os mesmos traços, não é? E o isolamento deixa-nos à mercê, não é? Quando nós estamos isolados, só estamos acessíveis à pessoa ou às pessoas que nos controlam, não é? Muitas vezes as pessoas que passam muitos anos isoladas, a única relação que têm é com o agressor ou agressora, mas a maioria das vezes é agressor. Ora, sendo seres humanos e sendo seres biológicos, acabam por desenvolver até sentimentos por aquela pessoa que é sua agressora, não é?
Isto existe até aqui o síndrome de Estocolmo, que foi dado este nome por causa quando os reféns ganham ligação emocional com os seus raptores, não é? Mesmo tendo a hipótese de fugir, vão, façam o que quiserem, as pessoas não vão, porque é só aquilo que conhecem, é a sua zona de conforto. Por isso, empoderar é pegar nestas pessoas, não é? E trabalhar a pessoa de maneira a ela mudar, não é? É um processo muito complicado, não é? Por isso, o combater aqui passa sempre por um pedido de ajuda. O pedido de ajuda pode vir por a pessoa estar em situações limite em que realmente pode estar a sua vida e a dos seus filhos em jogo. Pedem ajuda às autoridades ou aos médicos e enfermeiros que estão na linha da frente. Podem ser pessoas que pedem ajuda porque, por comparação, por exemplo, estas pessoas de classes económicas mais elevadas já têm os filhos formados, os filhos já são adultos e já saíram de casa, por isso, na prática, já os conseguiram proteger, eles já não estão no contexto agressivo, então chega um momento em que querem elas sair desse contexto, não é? O pedido de ajuda começa por aí, mas sempre por garantir primeiro que quem amam, neste caso os filhos, estão seguros, não é? Estão longe do agressor. Isto é preciso para haver o empoderamento, mudar as mentalidades, não é? Porque numa sociedade machista, a maioria das pessoas que retira poder e que agride são homens. A maioria. Há também o sexo feminino. Mas, culturalmente, nós ainda vivemos numa sociedade machista, não é? Por isso, é preciso aqui nós trabalharmos o homem no sentido do poder. Porque poder não é ele ter só poder. Muitas vezes nós ganhamos mais poder dando poder aos outros, não é? Mas isto é cultural, tem que ser ensinado, não é? E depois, ao género feminino, não é? A submissão, seja a agressões, ao dinheiro, à qualidade de vida, tudo isto é uma submissão, não é? Que as pessoas que não têm poder acabam por ter, não é? Por isso, é muito importante o pedido de ajuda no sentido de nós vermos o que é que podemos mudar na pessoa. Porque muitas vezes passa por mudar o contexto da pessoa. E quando nós falamos em mudar um contexto, é mudar uma vida inteira, não é? Por isso é que isto são intervenções longas, que passam por empoderar primeiro o eu, não é? Aquela pessoa tem que saber que é uma pessoa individualizada e que deverá poder estar sozinha. Por isso aqui o que se quer em psicologia é não pescarmos pela pessoa, mas darmos a cana para ela pescar. Isto é algo que muitas vezes nós, se olharmos o nosso contexto, às vezes nós somos pessoas submissas e somos vítimas e não valorizamos isso, não é? Porque comparado com outras situações, nós estamos bem. Mas nos casais, então, vê-se muito esta submissão e esta agressão. E hoje em dia a agressão não é só física, não é só emocional, como era, por exemplo, há 50 anos atrás. Hoje em dia já há o controle através das novas tecnologias, não é? Já há o controle, por exemplo, neste momento o agressor já consegue ver a rede de suporte dos amigos das pessoas, não é? Isto passa pelo controle estético, que é ou isolar a pessoa, não deixar sair, ou ela só sair com determinadas roupas, não está proibido de usar outras. Isto é cada vez mais, por isso o poder ganha cada vez mais ferramentas para a vítima se sentir cada vez mais isolada. E nesse caso, até quanto mais isolada, menos pedido de ajuda consegue. Num período como estamos a passar de isolamento, temos que pensar que existem famílias que estão em isolamento e que são agressores e vítimas, não é? E repito, atentem bem nisto porque é importante. Agressores e vítimas não é só entre pessoas que têm muito poder ou pouco poder, entre pessoas ricas e pessoas pobres. Isto aqui é a diferença de poderes. Muitas vezes até pode haver o abuso cultural. Uma pessoa que é muito culta, estando com outra pessoa que não é culta. E no dia-a-dia, a agressão existe. Por isso, isto é só quando há um desequilíbrio de poderes é que nós podemos dizer que há aqui contextos que fomentam a agressão, o conflito e retira poder.
Por isso é que nós temos que empoderar. Por isso, uma pessoa com mais poder, e isto é importante, é quando nós empoderamos uma pessoa, ela depois vai ensinar o seu contexto, as pessoas que ama, a terem mais poder. E este é o bom do empoderamento, não é? É dar mais poder a quem quer poder, merece poder e devia ter poder. Por isso, se virem alguém que precisa de ajuda, a primeira situação é vocês aproximem-se e deem-lhes poder. Porque, por exemplo, dar um abraço é um grande poder.